Esta onde... conferência será gravada agora. Ok. E aí uma coisa que a gente vai vendo, eu vou tentar falar aqui os aprendizados que às vezes a gente sem saber, mas depois a gente refletindo, a gente vai pegando, né? Então, acho que o aprendizado que eu tive é que meu pai, funcionário público, trabalhando como trabalhava, de forma super dura, honesta, etc e tal, você começa a ver o seguinte, era aquilo que eu queria ou era aquilo que eu não queria. Então, eu não queria, morando em Brasília, não quis fazer concurso público, nunca fiz. Minha mãe chegou a fazer uma inscrição para um concurso público, eu não fiz, nem fui, né? Comprei uma briga em casa. Então, acho que os aprendizados vão vir. Mas a única coisa que meu pai deixou, ele falou assim, olha, a única coisa que eu deixar é juntar o dinheiro, vai ser educação. E aí eu consegui fazer o intercâmbio, ele conseguiu me propiciar o intercâmbio, fiz um intercâmbio de 6 meses, nesse tempo que eu morava em Brasília. Comecei a namorar minha esposa, que até hoje, então a gente está casado há quase 30 anos. E meu sogro, que era da Marinha, funcionário público também, foi transferido para Washington, para uma base, chama-se Comissão Naval Brasileira, em Washington, que é quando um país só vende arma para outro país sem intermediário. Então, eu não iria morar até que resolvi ir. Então, isso em 88. Em 88, eu queria ter uma coisa que estava surgindo, que era tecnologia, programação, que eu já tinha feito os cursos, e eu quis entrar em tecnologia. Então, eu fiz um college de análise e desenho de sistemas. Voltei para o Brasil, a gente não estava casado ainda, voltei para o Brasil, casei, eu era estagiário, minha esposa voltou para o Rio, e eu estava em Brasília, então a gente casou, eu era estagiário, e ela veio desempregada porque ela morou no Rio de Janeiro. Então faltavam 6 meses para me formar, morei na casa dos meus pais, e dali eu fazia um estágio no Citibank, fiz programa trainee, passei no programa trainee da Brahma e da Arthur Andersen. Eu queria financeiro, tá? Então eu gostava de financeiro, já que não é porque eu estou no IBEF aqui não, eu queria financeiro. Então estava no Citibank e queria financeiro. Então passei na Arthur Andersen primeiro, em paralelo na Brahma. Aí fiz um curso que foi muito bom, curso básico de contabilidade, elementos de auditoria, 50 dias, imersão total, me complementou na faculdade. Quando a Brahma me chamou, e eu pedi demissão depois de passar 50 dias em curso fora da cidade, voltei 20 dias depois de pedir demissão. Então, primeira coisa, né? Ô, Sérgio, Oi. uma dúvida. Mas nesse período que você ficou antes de voltar ao Brasil, não passou pela sua cabeça ali, às vezes, continuar, iniciar a carreira fora? Já estava ali? Não passou porque naquele momento acho que a gente queria ter uma vida no Brasil. Meus pais tinham certa idade e eu queria estar aqui. No final, a gente considerou, teve amigo nosso que quis ficar, tem amigo nosso que ficou, na realidade está até hoje lá, amigos, e eu não quis. A gente não quis. Também tem dificuldade de visto. Questão pessoal, né? Questão pessoal, assim, tava né? com saudade de casa. Tava com saudade de casa. A verdade também era essa. E aí, cara, pô, Alberto, pode interromper a qualquer hora, tá? Do jeito que vocês estão fazendo, fique à vontade. E aí eu passei na Brahma, estava na Turanda, assim, eu larguei um curso, meu pai falou assim, cara, você é maluco? Porque eu fui para a Brahma para ganhar menos. E aí eu falei, você é maluco? E eu morando com meu pai de favor, né? Imagina. Eu falei, pai, por quê? Eu falei assim, pô, você tem um negócio certo, você sabia que na auditoria, e todo mundo sabe, você vai ficar tanto tempo aprendendo, depois você vira auditor, depois de tanto tempo você pode virar gerente, depois de tempo você vira... Até hoje é assim, né? Na maioria. E a Brahma não tinha isso. O que a Brahma vendeu era o seguinte, aqui você pode ser virar gerente com 2 anos. Você pode ser sócio muito mais rápido. Mas você também pode ser demitido, né? E eu tomei o risco. Só tem um ponto importante que eu esqueci de falar. Quando eu morei nos 2 anos nos Estados Unidos, eu entregava pizza para pagar a faculdade. Então, eu ficava na casa do meu sogro, eu tinha moradia, comida em casa, etc., de graça, mas eu pagava a faculdade entregando pizza. Né? Então, eu aprendi a meritocracia. Eu quero explorar vocês o seguinte, às vezes a gente está aprendendo, a gente não está notando, depois as fichas vão caindo. Então, de certa maneira, refletir um pouco no momento que a gente está, porque todo momento tem um aprendizado. Então, o meu momento da entrega da pizza, que eu acho que é relevante, por isso que eu voltei, é que eu precisava de dinheiro para pagar a conta. Então, se eu precisava de dinheiro para pagar a conta, quanto mais pizza eu entregasse, quanto mais gorjeta eu recebesse, mais eu tinha dinheiro.
E olha que, assim, eu estudava das 8 às 3, descansava, estudava, inclusive, na faculdade, entrava na pizzaria das 5 às 10 durante a semana, na sexta e no sábado até as 2 da manhã. Então, e às vezes domingo trabalhava também, então não sobrava muito tempo. Mas eu aprendi ali o seguinte, se eu me estruturasse, eu me dava bem, eu podia me dar bem. Então, por uma questão de necessidade. Então, eu comia antes de começar a trabalhar, eu enchia o carro antes de começar a trabalhar. Na época não tinha um mapa, não tinha no Waze nem nada. Eu estudava os mapas antes de começar e comprei, de fato, um facho de luz muito forte para ganhar tempo. Cara, imaginando essa vida de entregar antes sem Waze, hein? Hoje você põe para... Era uma mapinha desse tamanho. Isso fora do país ainda, né? Hoje é molezinha. Molezinha. Agora faz no frio, menos 20, né? Era em Washington, né? Então lá faz frio. E aí, cara, o aprendizado que eu tive, assim, depois de 6 meses, perto de um ano, eu comecei a ganhar mais do que o subgerente. E ele começou a olhar assim, pô, cara, tá ganhando mais que eu. Eu falei, claro. Quantas entregas eu faço? Pega ali. Aí no final, o próprio time da pizzaria, nos horários de pico, me entregava mais, porque eu voltava mais rápido. Entendeu? Então, no final, foi uma coisa legal. Então, mas eu aprendi meritocracia ali. Bacana. Paguei a faculdade, voltei, tinha pego o dinheiro emprestado do meu pai, devolvi o dinheiro do meu pai e não sobrou nada. Mas devolvi. Aí entrei na Brahma, e aí o resumo é o seguinte, entrei na Brahma, foi a minha grande carreira, onde aprendi bastante, e eu trabalhei focado nos primeiros 7 anos, eu fui administrativo financeiro de fábricas, então eu virei gerente com 24 para 25 anos. Naquela época eram 2 empresas, a Skol e Brahma, e cada filial era uma SA. Tá? Imagina, então eu assinava balanço com 24, 25 anos e publicava no jornal, saía meu nome. Né? Eu não tinha noção do que eu estava assinando. Vou ser muito sincero. Sim. A macro eu tinha, aí comecei a fazer uma pós na GV de Brasília em finanças. Né? E aí fui aprendendo aquele negócio todo, mas deu muita coisa certa, deu coisa errada também. Então, Brasília hoje, a fábrica fechou, mas seria uma fábrica de 500 milhões de reais por ano de faturamento. Não era uma fábrica pequena. Depois eu fui promovido para Recife, para a fábrica de Recife, que era uma fábrica hoje de mais ou menos 1 bilhão de reais de faturamento. E aí eu já tinha os seus 27 anos, alguma coisa assim, e cuidava do administrativo financeiro, era tudo menos o RH, basicamente isso. Então, logística estava lá dentro, compras. E aí, estou demorando um pouquinho para explicar, porque começou o primeiro centro de distribuição da Ambev em Recife, em 96. Começou por uma questão de problemas com o distribuidor, e eu estava lá e acompanhando uma decisão seguinte, a gente vai assumir. Então, você, Sérgio, assume tudo que é do portão para dentro, e a gente vai vender, e colocou um cara que cuidava de sistema. O coitado foi de Florianópolis para lá, passou 6 meses sem voltar para Florianópolis. A família se mudou para lá. Né? E a gente montou o negócio. E aí eu gostei daquilo. Eu comecei a gostar de vendas, eu comecei a entender o que era vendas, eu comecei a participar. E aí foi uma das poucas vezes que eu levantei a mão e falei assim, eu queria ir para vendas. E o diretor de vendas olhou para mim e falou assim, por quê, cara? Não. Aí expliquei os motivos, que eu achava que eu tinha perfil e tal. 3 meses depois eu fui promovido para Fortaleza para tocar um centro de distribuição, onde eu era administrativo, financeiro, logística, e naquela época a gente entrava com vendas, porque não tinha processo, a gente entrava com vendas também. Passei 11 meses, fui promovido para Salvador, para um centro de distribuição maior, e aí em Salvador passei 7 meses, quando me liga o VP de Recursos Humanos e fala assim, cara, eu estou precisando ter uma promoção para você. Você vai ser um gerente, na época, hoje seria diretor, vai ser um diretor corporativo para cuidar do sistema de gestão, métricas, de KPIs, etc., remuneração variável, bônus, que na companhia ainda é um paradigma, um paradigma não, um pilar relevante, e de benefícios. E ali era véspera do Natal, a gente estava assim, crescendo 40% em Salvador, uma coisa de louco. Eu falei assim, cara, eu não sei o que é isso não, mas dá para você me ligar depois do Ano Novo? Porque eu não sei o que é, não sabia mesmo. Não, vem para cá, mandar passagem, vem para cá para conhecer. E aí eu fiquei aquele negócio, vou mudar de carreira, eu já tinha mudado, finanças já estava em vendas já estava indo para RH, RH e sistema de gestão, o que me atraía era o sistema de gestão, não só o RH.
era a combinação. E tá bom. Aí fui, gostei, assumi um compromisso de passar 2 anos para aprender, inclusive como o corporativo funcionava, aprender o cerne da cultura de meritocracia. E a coisa boa foi que quando eu perguntei para ele, eu falei assim, mas por que eu? Preciso de um cara jovem, um cara bom de número, um cara que conheça finanças, que conheça a fábrica, e eu tinha ficado 7 anos em fábrica, que conheça vendas. Eu olhei tudo, só sobrou você. Sim, você é o cara. Tá bom. Mas eles não chegaram a falar assim, mas que também tivesse alguma referência com pessoas, naquele momento eles estavam preocupados mais com isso, depois te ensinaria ou te ajudaria na parte de gestão, você já tinha alguém ou alguns feedbacks sobre gestão, essas coisas assim que chegou a ter? Bom ponto, Alberto. Cara, desde 24 anos eu já tinha um time significativo, cara. Uma fábrica de 500 milhões, administrativo, financeiro, logística, compra, etc. Eu não lembro o número, mas devia ter 100 pessoas fácil. Direto, eu gostei de ter muito. E, Sérgio, acho que uma das maiores dificuldades que a gente vê são bons analistas virando bons gerentes, né? Como que foi essa transição de, com 24 anos, às vezes você liderar até pessoas mais velhas, às vezes com mais tempo de casa, e esse preconceito aí que tem muito, de que pessoas jovens, às vezes, não tem esse skill, né? E é verdade, não tem essa vivência aí de gestão de pessoas. Gabriela, ótima pergunta também. Olha, eu não tinha mesmo não, tá? É óbvio, né? Agora, uma coisa que eu sempre acreditei, eu falo isso até para minhas filhas, eu terminei a faculdade 1 ano e meio depois eu estava fazendo pós-graduação. Eu terminei a pós-graduação da GV, aí foi pela companhia, deu uns 2 anos, eu fui fazer o COPEAD, que era, na época, eram 30 dias no ano, depois você voltava com mais 30 dias no ano seguinte. Então, eu sempre acreditei em estudar e acreditei em ser aberto a escutar o que as pessoas estão te falando genuinamente, entendeu? Então, eu sim fiz besteiras, sim, por exemplo, em Brasília, foi a minha primeira gestão, eu larguei mão, por exemplo, vocês não vão, obviamente eu não lembro, mas quando tinha CPMF, o que as empresas faziam? Você tinha um montante a pagar e um montante a receber. Se você entrasse com os 2 movimentos no banco, você ia pagar CPMF 2 vezes. Aí, fazia um ponto e debitava uma coisa só. Ok? Vai conciliar. Vai conciliar isso na mão. A quantidade de lançamento, imagina a fábrica de 500 milhões que deviam sair, sei lá, 80, 100 caminhões por dia de cerveja. Né? Aí o cara paga parcial, Cara, qual foi o erro? Eu tinha sido promovido, descobriram esse buraco, eu peguei um avião, voltei para Brasília, de Recife, voltei para Brasília, passei 1 mês dentro do arquivo morto, com o time inteiro, porque enquanto não resolvesse aquilo, era minha ofensa pessoal, eu não ia deixar aquilo mal resolvido. Então, e qual foi o meu erro? Eu acreditei no contador. Qual foi o meu erro mais ainda? O contador estava tendo um caso com a funcionária e não prestava atenção, né? E eu achava que ele estava trabalhando e eu não entrava em detalhe. Então, acho que você vai gerando aprendizado. Então, olhar o macro, mas perguntar pelos essenciais, pelos pontos chaves, faz muita diferença, Gabriel. E aí tem um caso também, que eu me lembro que foi em Recife, eu devia ter 26 anos de idade, eu tive que demitir um cara que tinha 25 anos de Brahma. E aí ele era ligado à contabilidade, o contador e eu juntos, o contador era mais velho que eu, a gente fez feedback em 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando deu... E olha que desses 3 meses, 3 vezes eu almocei com o cara por 1h30. Só eu e ele, para dar feedback, para garantir que o contador estava fazendo a coisa certa, né? E quando eu desliguei, o time inteiro, depois, quando eu juntei para comunicar que ele tinha saído, o time inteiro falou assim, Sérgio, a gente já não aguentava mais. Eu falei, cara, mas vocês entenderam que eu tinha que dar chance? Assim, a gente entendeu, mas só que você passou do limite, você deu demais. Então, meu medo de errar também para o outro lado, entendeu? Então, e aí não tem jeito, a gente vai aprender bater na cabeça na parede uma vez, só não pode bater 2 vezes pelo mesmo motivo, né? Bom, então fui para vendas, parei no Recursos Humanos na parte corporativa, a época a Ambev era só Brasil, e a Ambev estava se expandindo. Na realidade, já tinha uma operação pequena na Argentina.
quando a gente comprou a Quilmes, eu estava no corporativo. Então, aprendi a fazer due diligence, ir lá pegar... E aí, a minha visão financeira ajudou demais. A gente comprou operações no Uruguai, então fazer due diligence no Uruguai. A Patrícia, eu não tenho. A gente comprou operações no Paraguai, aí eu não lembro a marca. Mas, enfim, a gente começou a expandir e eu estava e fechou a operação da Antártica. Então, foram anos conturbados, mas de muito aprendizado. Só que eu tinha uma janela de 2 anos, quando o Brito, que na época era o COO, que é o presidente global da companhia há uns 15 anos, aí me chamou e falou assim, eu sei do seu compromisso, eu vou honrar seu compromisso e tenho uma posição com o PNL, quando você assumiu uma fábrica, eram 2 fábricas, na realidade, em Curitiba. Então, era uma cervejaria e uma refrigeranteira. E ali a gente começou a fazer um trabalho de pessoas, de gestão. Assim, sem pessoas e sem gestão, você não vai a lugar nenhum, em qualquer lugar, qualquer negócio. E a gente começou a fazer um trabalho muito bacana de engajar as pessoas. Então, vou dar um exemplo simples. Eu tinha sido trainee. E aí você vai voltando esses momentos, né? Então, o que marcou na minha época de trainee? Que a fábrica, eu estava como trainee e pedi para vir na fábrica no final de semana e à noite. A pessoa que coordenava o projeto falou assim, cara, mas por que você quer vir à noite? Eu quero vir à noite, saber como é que... Curiosidade, quero saber como funciona. E aqui fui à noite e não lembrava aquilo. Quando assumi uma fábrica com responsabilidade total, me veio a ficha que dizia o seguinte, olha, a fábrica não opera 24 horas. Uma fábrica, a gente, normalmente, ela opera 24 horas, mas a gente tem foco das 7h30 da manhã, quando chegam os primeiros gerentes, até umas 8h30 da noite e o resto está largado, na mão do supervisor. E aí fiz uma proposta para o meu time e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, a gente sai mais cedo, vai para casa, janta cedo, dorme 1 ou 2 horas e vem para cá, quero encontrar aqui 00:30. Pô, você tá maluco, você quer lá e tal. Eu falei, não, tudo bem, fica à vontade. E eu venho, vou marcar o dia, ó, hoje não, daqui a uma semana. Aí ninguém é maluco, né? Todo mundo veio comigo, né? Então chegamos lá, 00:30, e combinamos de 1 hora depois todos nós encontrarmos no mesmo ponto. Ninguém chegou na hora. Sabe por que ninguém chegou na hora? Porque encontrou um bando de coisa errada. Encontrou o vestiário todo sujo, melecado, porque o cara da limpeza, ninguém cobrava, ele também não fazia. Foi no restaurante, encontrou um restaurante com comida não suja, mas fria, velha, aquele negócio, sabe, totalmente diferente do dia, que não é a política da companhia. Conversou com os funcionários e viu que ninguém sabia meta, então falou assim, cara, qual a meta da sua rotuladora, que é a máquina de rota? Qual da sua enchedora? Ninguém sabia responder. Por quê? Porque a gente só trabalhava na essência 2 turnos e o terceiro turno ficava de lado. Então a gente montou ali... Oi? É como se fosse aquela visão do dono mesmo, aquela história que o boi só engorda aos olhos do dono, né? Então, como é uma empresa que não tem dono, né? Acho que normalmente se fica ali, né? Aquele turno, igual você falou, abandonado. Aí, como se fosse o dono olhando, né? Aquela história de o cara se coçar, de empreendedor, né? Atitude de dono, né? Eu acho que é isso mesmo, sabia? Eu acho que na essência é isso mesmo. E aí o que aconteceu? A gente começou a vir, toda semana vinham, eu e mais 7 de repórter direto, então toda semana vinha um. Então eu vinha uma semana, ficava 7 sem vir, razoável. E tinha um relatóriozinho que tinha que colocar, a gente fez um checklist para garantir. Pegamos pessoas do turno da noite, trouxemos para o dia, do dia para a noite, começamos a mesclar as pessoas. O que aconteceu? Em julho, foi a primeira fábrica a começar a ter todos os KPIs corporativos da fábrica, eram 3, verdes. Então, na reunião que eu tinha mensal de apresentação de resultado, eu não tinha que mostrar nada, estava tudo verde. Aí começamos a mostrar os trabalhos de melhoria, trazendo o time para apresentar. O resumo é o seguinte, 11 meses depois que eu cheguei, fui promovido para tocar a operação do Peru, de Lima, Barranca e Suiana, que eram 3 fábricas que a gente tinha comprado, do engarrafador Pepsi. E para quê? Para trazer para o sistema de gestão da Ambev. Meu prazo lá era 1 ano, eu fiquei 1 ano. A gente trouxe, fez tudo. Agora imagina um negócio pobre, pra você ter uma ideia. O cara tinha falido. Então, a dificuldade não foi tão fácil quanto você consegue imaginar. Mas, primeiro dia que eu cheguei na fábrica, estava o cara trabalhando de havaiana, calça sem camisa. Porque não tinha uniforme, não tinha dinheiro para uniforme. Cheguei na área de engarrafamento de cerveja, era uma tela daquelas de galinheiro bem fininha, porque o cara estava quebrado, ele vendeu o armazém. Né? Então, imagina como é que... E aí tem seus aprendizados também. O aprendizado
não é trazer brasileiro para tocar a operação, mas como é que você pega os melhores da operação e desenvolve esses caras para que eles sejam, de fato, os caras que vão tocar o dia a dia. Então, aprendi que outras áreas, eu cuidava de logística e fábrica e compras, mas que as outras áreas trouxeram muitos estrangeiros para lá. E eu não quis trazer. Porque eu acreditava, e aí não sei porquê, no sexto sentido, sei lá, alguma coisa que eu estudei, que tinha que ser tocado por pessoas locais. Deu super certo, e aí no final de um ano eu fui promovido e vim tocar o SAP da América Latina. Lembra que eu tinha estudado tecnologia lá nos Estados Unidos? Então tinha conhecimento de análise de sistemas, de programação de lógica, tinha trabalhado em fábrica, em vendas, em corporativo e internacional. Então eu era o cara que conhecia toda a operação da companhia. E ali a gente tinha um shared services que tinha um tamanho, tinha 200 pessoas. Meu objetivo era aumentar o shared services, o objetivo era aumentar o número de módulos do SAP, fazer um Big Bang para a companhia, 7 países usarem, e ao mesmo tempo trocar vários módulos que eram próprios para serem dentro do SAP. Então, para falar rápido... Sérgio, que ano que foi isso? Foi 2005, cara. 2005. Eu fui em Ambev também, mas quando eu cheguei já estava pronto, então. Cheguei certo errado fui eu. Deu certo errado fui eu, fica tranquilo. Acho que o Marcelo Giuliano também, não sei se, que hoje tá na Head Lead Finance da Amazon, ele também era Ambev, ele é parte de sistemas, não sei se chegou a pegar a mesma fase que ele chegou, na verdade ele era o tempo até de Antártica, e passou pela parte Deve ter pego, cara, se ele de Antártica foi 99 e 2000. Ele ficou um tempo mais depois ainda, depois de ele ter ficado acho que uns 3 ou 4 anos ainda, depois que a Brahma ainda comprou, e ele era da parte de sistema, parte de TI, essas coisas, assim, no começo. Mas foi legal, cara. Sabe o que eu aprendi? Assim, primeiro, cada mês de postergação do projeto, cada mês de projeto custava $1 milhão. Certo? Então, tinham 150 pessoas alocadas, um andar inteiro. Então, a primeira coisa, eu aprendi muito com um consultor argentino sobre gestão de mudança. Acho que talvez tenha sido o aprendizado da minha vida, né, em termos de gestão. Como é que você promove a gestão da mudança? Como é que você engaja as pessoas? Uma coisa é eu pegar e falar assim, toma, faz. Bruno, toma, faz aí. Vai fazer, reclamar, mas não vai fazer, não vai entender, ou vai fazer e não sabe qual é o resultado esperado e tal. E esse argentino me ensinou muito uma matéria que eu recomendo a vocês. Gestão de mudança, Change Management. Que isso é para qualquer coisa. É para sistema, é para processo novo, é para ferramenta nova de gestão, de OBZ. Cara, como engajar as pessoas para que elas participem e você tenha o melhor desempenho do que você está fazendo. E a gente começou a usar isso. Então, foi um aprendizado gigante. Desde, por exemplo, o projeto SAP na Ambev, a gente nunca tinha colocado um nome. Eu falei, não, peraí, vamos fazer um nome. Vamos. Peraí, vamos fazer o seguinte. Aí esse cara falou, vamos fazer uma competição. Aí saiu, fizemos uma canetinha. Aí quem fazia o treinamento e terminava o treinamento, passava na prova, tinha que ter prova, e aí essa é uma questão minha, validar conhecimento, ganhava uma canetinha. Então todo mundo que tinha aquela canetinha laranja, que a cor foi escolhida também, a gente sabia que aquele cara tinha feito a matéria e tinha passado. Quem não tinha laranja, e o cara que tinha a caneta laranja segurava para ele, porque aquela caneta era símbolo que ele estava qualificado para aquele negócio. Trabalhava com a escassez, né? Não, e criando simbolismo, né? Se você fez, eu não fiz. Aí todo mundo olhava e falei, você não vai fazer? O CEO da empresa só tinha falado com vendas até então. Eu fiz o cara gravar um vídeo, começar a falar quinzenalmente sobre SAP. Na época não tinha e-learning, né? A gente até brincava, chamava, né, do e-learning, a gente chamava Elaine. Cadê Elaine? Tem que ter Elaine aqui. Espero que não tenha Elaine aqui, não me leve a mão. Mas eu cheguei para o VP de RH e falei assim, cara, você não tem e-learning. Ele falou, não tem. Eu falei, pô, eu tenho que treinar 5.000 pessoas em 3 meses. Se eu não tiver e-learning, morreu. Eu não tenho. Aí eu falei assim, cara, então, você está aqui comigo? Eu vou te dar o e-learning. Como assim você vai me dar o e-learning? Eu falei, eu tenho verba, eu vou te dar o e-learning. Você quer participar da construção? Quer me ajudar? Porque depois vai ser seu. Então, quando a gente fazia gestão de processo, o que a gente fazia? E aí entra a cabeça do financeiro agora também.
Você fazia um workshop com as áreas envolvidas e fazia uma inscrição. Quem participava desse workshop? Eu trouxe um auditor não, vieram 3 auditores para ficar dentro do projeto, ficar um ano inteiro alocado. Por quê? Você está discutindo o processo, o auditor já está ali ligado. Quando ficava pronto o processo, antes de ir para a programação, se não tivesse a assinatura do auditor, ele não ia para a programação. Não era desenvolvido. Para quê? Para que garantisse que não tivesse retrabalho e que ele já nascesse certo. E não tem aquele negócio de ir e voltar. Então, à medida que você vai somando isso aí. Então, estou falando muito de Ambev, vou acelerar um pouquinho por causa do horário, né? Dali eu saí, terminou o projeto, o presidente do país, que foi depois para os Estados Unidos, o Luiz Fernando, me chama para um almoço e falou assim, cara, a gente tem um desafio para você. O que é? Primeiro almoçar com ele, só eu e ele, eu já achava que tinha alguma coisa estranha, né? Mas, não, a gente tem uma vaga na China. Eu falei, como é que é? A gente tem uma vaga para a China e quer saber se você aceita, 2 já declinaram. Se você não aceitar, você vai trabalhar comigo aqui, fica tranquilo, porque eu fiquei, pô, manda para rua, né, pô? Na época, 2005 para 2006, né? Me manda para rua. Não tem nada a ver com isso, não. A gente, né? Então, fui para a China, gostei, levei minha esposa, gostou, a gente morou 5 anos na China, eu fui o primeiro, já que os 2 declinaram, eu fui o primeiro brasileiro da Ambev a chegar na China. Foi dali que mudou a nossa vida. Cuidava da China e da Coreia, da parte de TI. Então, em TI era, vamos implantar o SAP. Então, quebra a fábrica para passar o cabo de rede, compra computador, né? Quando eu falo básico, é o básico. Vamos montar um data center, chama IBM, assim, qual data center que a gente vai fazer? Como vai funcionar? Do zero mesmo, não é que estava funcionando, né? Então, eu estava ali 1 ano e meio, a gente implantando, eram 6 operações que tinham 22 mil funcionários chineses. Nossa, e naquela época, eu acho que a língua ainda era mais desafiadora, porque eles eram mais fechados ainda naquela época do que ainda já são, vamos dizer assim, né? Acho que depois de 2010, eles até que abriram um pouco mais a cabeça, assim, a aceitação de estrangeiros, mas acho que antes de 2010 ainda era mais difícil ainda, né? A língua, você teve que pegar... Era assim. O que acontece é o seguinte, a gente saía na rua, são bem branquinhos. Os chineses paravam para tirar foto. Eram branquinhas, loirinhas. Então, assim, parava, elas tinham 5, 7 anos de idade. Então, parava para tirar foto. Eu falei, daqui a pouco eu vou começar a cobrar aqui. Mas era muito raro ter... Tinha muitos estrangeiros, mas ainda era o tamanho do país não era relevante. Então, na realidade, pensa o seguinte, a Interbrew, quando ela teve a apreciação do euro em relação ao dólar, vocês vão lembrar que o câmbio euro-dólar chegou a 1,3, ou seja, 30%, 33% mais que o dólar, de uma hora para outra. O que eles fizeram, já que a gente está com executivo de finanças? Colocaram dinheiro para andar. Saíram comprando operações em vários países, e na China eles compraram 6, mas nunca fizeram nada. Então, era uma participação no escritório de representação, com 10, 15 pessoas, sei lá, 5 belgas, ou menos, e acabou. Então, era só gestão, eventual gestão via conselho, nem caixa olhava. Então, a gente foi para lá com o objetivo de integrar tudo, maximizar resultado, aí já era a cartilhazinha da Ambev. E eu fui lá cuidando de TI, quando 1 ano e pouquinho depois foi demitido o VP de RH, e eu passei a acumular tecnologia e recursos humanos, né? De novo, não levei nenhum brasileiro, não levei nenhum estrangeiro, então meu time era todo de chinês, recrutei o time chinês, recrutei pessoas, obviamente, que falavam inglês, com todas as dificuldades. Na época era raro achar um profissional que falasse inglês, era disputado a peso de ouro, era uma inflação salarial desproporcional. E, bom, enfim, long story short, a gente depois comprou uma operação por $1 bilhão chinesa, era mais rentável chinesa, então integra essa operação. Depois comprou a Budweiser no mundo inteiro. E aí, quando comprou a Budweiser era forte nos Estados Unidos e a Embev, na época, usava distribuição terceirizada. Na Europa, era o contrário. A Embev era forte e a Budweiser usava terceirizada. Adivinha onde os dois têm operação própria? Na China. Então, na época, a gente de 22 mil já tinha 17 mil funcionários e chegou a Budweiser com 25 mil. Ou seja, a gente comprou uma empresa que era maior que a gente na China. Então, de uma hora para outra, saiu de 17 para 42 mil, 43 mil funcionários. E foi um negócio também muito bacana, porque eu cuidei da integração das 2 empresas.
Como eu cuidava de tecnologia e cuidava de recursos humanos, as duas áreas, teoricamente, bastante impactadas, eu cuidei, a única coisa que eu levantei a mão foi assim, eu não consigo tocar as duas de uma empresa de 45 mil pessoas nessa complexidade. Eu tenho que escolher uma área para ficar. E aí eu escolhi, a companhia escolheu que eu ficasse. Eu gostei, obviamente, de gestão em recursos humanos, de sistema de gestão, cuidando de cultura, de gestão de mudança, etc. E a gente fez um trabalho super bacana, deu super certo. Hoje tem 90 mil pessoas na China. Hoje é a segunda ou primeira minha marca, eu já pedi. Tem 9 anos que eu saí. Aprendi a vender. Pela primeira vez, a gente foi obrigado a vender ativos. Foi da crise de 2008. Então, a crise de 2008, também falando com os executivos de finanças, para vocês entenderem, a Embev fez uma oferta de 52 bilhões de dólares em cash em julho. Tinham 3 meses para o governo americano aprovar. Nesse meio, 2 meses, veio a crise do mortgage, né, daquela crise de 2008. E todo mundo puxou, a gente ficou com 52 bilhões de dólares na mão para pagar. Então, e aí? Vai ter que pagar. Então, a gente entrou, a ação da Ambev, que estava, da Embev, que estava 30 e poucos euros, caiu para 8, né? Pra vocês terem ideia. E aí, o poder da meta. A companhia definiu que as metas seriam semestrais, não existia o KR, tá? O KR não existia. As metas seriam semestrais com um indicador, geração de caixa. Acabou. Foram 2 semestres assim, os 2 semestres a gente com 160% de atingimento, ou seja, pagando o bônus anual pagando em 6 meses. Então, num ano a gente ganhou 3 anos de bônus, praticamente, porque foi acima. Mas a companhia gerou caixa, reduziu a dívida, relação dívida e EBITDA, para um patamar, depois de 2 anos, para um patamar de 3 vezes e meia. Mas naquele momento ela chegou a 5. Então ela chegou de fato num limite superior. 3,5 depois baixou, ficou abaixo de 3 e a ação voltou, passou muito mais do que estava. Chegou a 115. Então de 30 foi para 8, depois voltou para 115, num horizonte de 7, 8 anos. Só que aí, quando eu olhei o meu lado pessoal, meu pai faleceu, e aquilo marcou muito, eu não cheguei para o enterro dele a tempo, e aí caiu a ficha que eu também tinha que pesar um pouco mais o lado pessoal. Minha mãe estava com princípio de câncer, e eu pedi demissão. Pedi demissão, avisei um ano antes, pedi demissão ao Brito, que já era o CEO global, e ele não entendeu, porque eu deixei na mesa muita grana, deixei na mesa uma história de 20 anos, e eu pedi demissão eu me lembro até hoje, dia do meu aniversário, 5 de fevereiro, no café da manhã com ele, e eu só saí em janeiro do outro ano. Então, até setembro, só eu e ele sabíamos. E aí foi daí que você começa a ter estresse. Eu falei, então vamos fazer atividade física. Então, nesses 10 meses, eu perdi 17 quilos, corri 2 meia maratonas, etc. Porque só eu, ele e minha esposa sabíamos. Bom, enfim, voltei para o Brasil, fui empreender. Então, eu voltei para o Brasil, a companhia fez um soft planning. Então, ela pagou meu salário por mais 6 meses. E aí eu não sentia na obrigação de trabalhar, eu achava injusto trabalhar. Então, comecei a reconectar com os amigos. E reconectei com ex-presidente da Ambev, com ex-VPs da Ambev, ex-colegas, todos bem mais velhos que eu. E a gente comprou uma empresa de cadeiras, imóveis de escritório, para tentar fazer recuperação. Giroflex. Então, eu era sócio. Primeiro, era o primeiro sócio que entrou nesse grupo, que era uma panelinha privada, de 6 pessoas. Eu me sentia muito bem, porque todos os outros meus colegas tentaram e não conseguiram. Então, aquilo ali foi bom e eu era um pato novo mesmo. Então, comecei fazendo due diligence, que já estava rolando, eu só terminei. E a gente comprou uma empresa no sentido, ela estava já praticamente falida, a gente tentou recuperar porque tinha uma marca. Só que pegou a crise lá, de que ano foi isso? 12, 13, que não tinha emprego, que aquele negócio, E aí a gente colocou, depois de 3 anos e meio injetando dinheiro próprio, então eu fui sócio, fui conselheiro, fui presidente, e depois de 3 anos e meio a gente chegou à conclusão que o modelo não ficava em pé, pelas barreiras competitivas de trazer produto da China muito mais barato, e não ficava em pé, e a gente resolveu pedir autofalência. Se vocês sabem o que é autofalência, talvez conceitualmente, porque no estado de São Paulo são 2 por ano. As pessoas deixam falir, e aí depois vão resolver. A gente fez uma autofalência. O que é isso? A gente deixou dinheiro em caixa, a gente deixou estoque
para pagar funcionário, todos os funcionários receberam. Uma parcela pequena a gente fez acordo e está pagando, já terminou de pagar. E sobrou dinheiro para pagar fornecedores. Banco, de fato, e imposto, não. Mas a gente aprendeu algumas coisas, né? Então, negociação, escolha o sócio certo. O sócio, a gente começou a ter briga com o sócio, começou a ter dificuldade de acreditar e pegou mentiras, pegou coisas super... Eu não quero falar aqui porque a gente está em público, mas super contra os nossos valores. Eu nunca soneguei nada. Então, até para chegar nessa autofalência, a gente chegava com a guia, autenticava R$1 e abria a dívida, para não ter, de fato, problema. Então, sei lá, era de R$5.000, R$10.000, o valor que fosse, a gente pagava R$1 e abria a dívida, mas não sonegava. Porque essa questão de índole, né? Enfim. Só uma dúvida. Oi, pode falar. Desculpa, mas por que autofalência e não efetivamente, dado que vocês tinham dinheiro em caixa, fechar a empresa? Ela não pagava tudo, primeiro, principalmente a parte de impostos, e a gente não via solução no curto prazo. A gente tentou fazer merge, a gente tentou vender, a gente tentou facelar a companhia, não fazia sentido. E a gente quis fazer autofalência porque a parte tributária não era suficiente. A gente achou que... Então, quem estava comigo? Quem era o meu sócio? O ex-VP de marketing da Ambev, o ex-CFO da Ambev, o ex-VP de RH, o ex-presidente da empresa. Então, não eram pessoas jovens, imaturas, que não tinham experiência, né? Então, a gente contratou uma consultoria para ver o seguinte, cara, o que a gente está fazendo errado? E até para de recuperação judicial mesmo. Eu falei, você não está fazendo nada, o modelo não tem condições de ficar em pé. E a gente, para ficar em pé, tinha que fazer coisas ilícitas. Seja com órgão público, seja com impostos, etc. Eu falei assim, a gente não vai fazer isso. Então, vamos realizar stop and loss, vamos fazer o melhor que a gente pode. E entramos na arbitragem, ganhamos a arbitragem contra o sócio, ganhamos entre aspas porque é uma entidade filantrópica, então não deu em nada, mas moralmente ganhamos. E aí aprendi uma série de coisas, desde escolher o sócio, desde a forma de fazer, desde a dinâmica, desde as ferramentas que implementar, a gente aprendeu bastante ali. E depois que a gente pediu autofalência, acabou tendo uma outra visão também, né, Sérgio? Porque você tinha até então uma experiência de uma empresa que estava só tudo dando certo, né? Pegou, vamos dizer assim, a Ambev crescendo e você também já viu como que é uma empresa quando passa por situações que não dão certo, né? Isso, acho que te ajudou a também completar outra visão que você não tinha vivenciado, né? Sabia que existia, mas não tinha sentido na pele, né? Perfeito, cara. E tem um negócio que é assim, a gente falava de caixa, né? Cash is king, cash is king. Cara, é mesmo. É muito relevante, porque assim, você colocando o seu dinheiro, sua economia, para pagar imposto, para pagar salário, para pagar uma série de coisas, e você, aquele negócio, várias vezes eu perdi sono na minha vida. Acho que eu nunca perdi tanto sono num período tão curto da minha vida. E aí não desejo a ninguém, mas para mim foi um MBA ao cubo ali, exponencial ali, porque foi de fato relevante. Imagina todas as ferramentas que todo esse grupo de sócios tinha, mais pessoas que a gente trouxeram sendo colocadas, e não é que foi muita coisa ao mesmo tempo, foi descasado, não, foi de fato, não tinha muito o que fazer mesmo. E aí eu saí, até um ponto que a gente começou a brigar com o sócio, e eu era o presidente da empresa, falei, então eu saio, coloco outra pessoa aqui e vê se resolve. E aí quando eu saí, não resolveu, começou a brigar depois de 2 meses, e aí eu entrei como sócio na Dileto, no sorvete, que era um fundo do Jorge Paulo, o Inova, tinha comprado uma parte lá, então eu entrei como conselheiro, depois virei sócio, os fundadores me chamaram. E ele foi direitinho, razoavelmente direitinho, porque o mercado de sorvete é um mercado duro, né? Margens individuais altas, mas o custo altíssimo, sazonalidade mata. E aí depois eu saí do dia a dia, fui fazer um curso chamado OPM, e ao mesmo tempo fui para o Cubo. Não sei se fui montar uma empresa que está no Cubo até hoje, e fui fazer um curso, eu acredito, como eu falei antes, eu acredito muito em estudar, então eu fiz a GV, que eu falei para vocês, o COPEAD, e fiz IBMEC também. E fui fazer um curso que na minha época eu queria ter ido, que eu queria ter feito o MBA fora, não tinha dinheiro, né? Funcionário público, ralando, filho de funcionário público,
e eu fui fazer um curso em Harvard chamado Owners and Presidents Management, OPM. É um curso que tem uma carga horária, é o segundo maior curso, então o MBA é que tem uma carga horária, depois é o OPM, e ele tem, você não é aceito, você não tem prova, você tem que ser aceito depois de entrevistas e preencher uma ficha. Então ali eles estão olhando onde você trabalhou, suas experiências, sua formação, sua idade, onde você viveu, é um contexto. E eu não sei se por influência do 3G ou não, se influência indireta, mas esse curso normalmente você aplica e espera, às vezes 6 meses, 1 ano, porque são várias turmas 1 ano, às vezes 1 ano, tem gente que esperou 5 anos para entrar, um colega americano. E eu apliquei, 15 dias depois aprovaram. E aí me ferrou a vida, porque assim, eu apliquei em agosto e começou em setembro, final de setembro. Então, em 30 dias eu tenho que resolver minha vida, ler uma quantidade absurda de casos que óbvio que eu não li. E começou ali, para mim, um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida. Um dos melhores não, é o melhor curso que eu fiz na minha vida. São 6 dias, segunda a sábado, estudo de caso intenso, com metodologia muito, muito, muito forte mesmo. E eu recomendo quem tiver condições no seu momento certo, de fato, fazer. Não tem uma pessoa que tenha feito. Você pode perguntar que alguém vai falar assim, meia boca. Não tem. São 160 pessoas por turma, e agora são 3 turmas por ano, divididas em... Depois eles fazem salas menores, salas maiores e tal. Bom, são 3 anos, 22 dias úteis por ano, 1 mês por ano. Eu comecei a fazer esse curso, e a empresa do clube estava indo lá, ela não decolou ainda, mas ela tem muita ideia bacana. E quando no segundo ano, me chamaram para voltar para o mundo corporativo, para uma empresa muito zen. E aí eu mandei para o Headhunter, que era um amigo meu, um amigo pessoal, falou assim, vá para aquele lugar. Ele falou, pô, você está brincando? Eu vou para aquele lugar, vou perder meu tempo, eu me mato, eu mato um. Porque a cultura, para mim, era bastante relevante. Quando depois ele falou assim, pô, você topa ir para Cielo? Eu falei, por que Cielo? Aí ele explicou um pouco, eu falei, deixa eu estudar. Aí eu fui estudar. E no final, foi até o CEO da Cielo que me ligou agora, Eduardo Gouveia, o aniversário dele é hoje. Ele não conhecia, ele me chamou e falou, vem para cá porque a gente vai fazer mudança cultural. Vai fazer mudança do sistema de gestão. E aí quem foi Cielo, o Alberto sabe o que eu estou falando. Sistema de gestão, que era paletó e gravata. 3 meses depois era jeans. 2 meses depois era bermuda qualquer dia. Então a gente começou, de fato, a tirar as amarras que prendiam ao sistema financeiro, ao passado. Então, começar a colocar OKRs. A gente colocou OKR primeiro que a RAP, só para vocês entenderem. Os OKRs lá começaram em julho, agora a fazer 2 anos. Né? Então, tem muita coisa que andou. Nem todas as áreas têm. A gente começou com piloto em tecnologia. Então, a ideia era expandir para todas as áreas. E se o Zé Vinícius está aí, se ele quiser contribuir com alguma coisa, desde lugar fixo, colocar squads, o foco em cada um dos squads era em negócio. Então, todo o modelo entrando, renovando toda a parte de RH, então eu cuidava do sistema de gestão, de RH, facilities, ouvidoria, riscos e compliance e sustentabilidade. Ô, Sérgio, é o Zé Vinícius aqui. Fala, Zé. De fato, Zé Vinícius, de fato mudou bastante, né? Eu lembro que há 4 ou 5 anos atrás eu trabalhava de gravata, né? Estava em gravata. E o Sérgio entrou já, cara, questão de 2, 3 meses, já mudando a cultura, o pessoal, de fato, aí 6 meses depois, trabalhando de bermuda, né? A Cielo banco, né? Bem padrão banco mesmo. E aí não só a questão de cultura, vestimento e tal, mas os OKRs também por tecnologia ali. A Cielo, o Sérgio foi um grande componente aí, essencial para mudança de mentalidade da companhia também. Em pouco tempo, né, Sérgio? E o Sérgio também é um cara que fala muito eficiência, né, Sérgio? Então, juntar a cabeça do Sérgio de finanças, colocar no RH, mudar a cultura também, pô, a companhia ganhou absurdamente nesse caso. Obrigado, tá puxando o saco, né, Zé? Tem vaga aí, Sérgio? Tô brincando. Não, mas acho que é isso. Imagina. Eu lembro de finanças, é brincadeira mesmo, mas assim, orçamento base zero. Eu vivi 17 anos com o ABZ. A Cielo não tinha ABZ. Aí tinha o Zé Vinícius vai lembrar, ele estava no financeiro. Tinha uma consultoria implantando o ABZ. Quando a primeira reunião, eu falei, cara, isso não é ABZ. Aí fomos discutir o orçamento, terminou, eu fiz tipo, uns 15 perguntas, não tinha resposta para nada. Aí eu, como comitê executivo, assim, só para dizer, eu não aprovo
esse orçamento. Se quiserem, por maioria, ok. Eu não aprovo. Faltou isso. Aí um olhou para cada outro, trocamos a consultoria, e aí andou um pouco melhor. Ao mesmo tempo, a gente trouxe uma consultoria para sistema de gestão, então a Cielo tinha muitos níveis, a gente diminuiu o número de níveis, alargou a companhia, procurou o processo de ponta a ponta, coisas de fato da experiência de ponta a ponta, do processo de controle, criou business units, né? Então, não fui eu, foi todo mundo. Então, eu tinha umas ideias que eram, depois do governo ter saído, entrou o Caffarelli, me pediu para ficar um ano, e eu tinha umas ideias que eu não conseguia andar. E eu não conseguia andar, no primeiro momento, várias andaram, e eu não conseguia andar porque eu acho que tinha um problema de entendimento com sócios, de modelo mental. Então, sem falar muito daqui, mas eu não acreditava no caminho que a gente estava indo, na velocidade que a gente estava indo. E aí eu pedi para sair, sem saber o que eu ia fazer. Então, o Zé não sabe, mas eu pedi minha demissão na primeira semana de agosto. O presidente da empresa falou assim, cara, você pode ficar até o final do ano? Eu posso. O que você vai fazer? Não sei. Mas como você vai sair sem saber? Eu falei, não, cara, é igual um livro. Você vai terminar um capítulo, então terminei um capítulo, eu vou virar e vou começar a escrever um outro capítulo. Então, o outro capítulo não começou a ser escrito, então não sei o que vai estar lá. Você fica até o final do ano? Eu disse que sim. Em novembro eu formalizei e sairia em janeiro. E recrutei meu sucessor, ajudei com a empresa de Headhunter, entrevistei o cara, etc. Então fiz tudo certinho. Beleza. E aí a pergunta é a seguinte, como é que surgiu a RAP? Né? Primeiro, a RAP surgiu, acho que uma coisa também, da mesma maneira que eu estou com vocês aqui, uma coisa relevante eu sempre falei com pessoas. Então, eu não estou aqui pela primeira vez. Todo mundo, do estagiário a um presidente de empresa, diz assim, você tem tempo para falar comigo? E eu estico aqui, puxo ali, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser noite, café, o que for. Eu sempre falei com todas as pessoas. Isso para mim, é uma forma de ajudar e de aprender ao mesmo tempo, né? Então, ali é uma troca. E a história é muito curiosa. Um namorado da amiga da minha filha, então minha filha tem uma amiga, um namorado dela, há 2 anos e meio atrás, lá em casa, procurou, falou assim, teu pai trabalhou na Ambev, né? Eu sou trainee da Ambev. Será que ele pode falar comigo? E eu falei com ele. Esqueci. Dei dicas, ele estava pensando se continuava, se saía. E quando você faz mentorado, você não diz o que o cara tem que fazer. A pessoa tem que chegar à conclusão sozinha, vocês sabem disso. Passados 2 anos, recebo uma ligação do sócio, da pessoa que trouxe a RAP para o Brasil, o Ricardo Bechara, o sócio, a gente fala sócio fundador aqui do Brasil. O Bechara me manda uma mensagem e fala assim, Sérgio, você topa conversar? Aí eu olhei assim e falei, cara, topo. Nunca neguei nada para ninguém. Mas se eu tivesse em Alphaville, seria muito mais difícil. A Cielo tem, isso era setembro, a Cielo tem um escritório no Itaim. Eu falei, cara, topo. Tá, era sexta-feira, eu estava no Itaim, eu não sabia onde ele estava. Onde você está? Eu falei, estou no Itaim. Eu falei, eu também. Cara, a Leopoldo ali, a rua é engarrafada, 6h30, 7 horas. Eu falei, dá um share location aí. Aí ele deu um share location, eu olhei 500 metros. Ou seja, sexta-feira à noite aqui tem happy hour. Quer vir aqui? Eu pago o teu chopp. Eu falei, vou lá. Porque eu ia ficar no carro mesmo, né? E eu recusar um chopp, não dá para recusar um chopp de 20 anos de cerveja. Insistiu muito, né? Talvez tudo que eu falo de ouro nesses momentos agora, né? Ainda mais. E aí, olha coisa que é legal, né? Assim, eu conversei com ele, terminei a conversa. O Fernando, você falou 2 anos atrás, que me deu seu telefone. Eu perguntei a uma pessoa que ele admirava e ele falou o seu nome. Falei, é mesmo? Falei, puta. Na época eu lembrava do Fernando, mas 2 anos depois, realmente não tinha uma fixação muito forte, porque foi uma conversa rápida, né? Então, beleza. Aí ele termina a conversa e ele vira e fala assim, você topa ser meu mentor? Eu tô, Bechara, cara, eu trabalho que nem um louco. Trabalho em Alphaville. Vai ser às 7 da manhã, a gente abre a padoca, ou vai ser sábado. Então vamos sábado, vamos 7 horas da manhã. Então, 2 vezes a gente abriu uma padaria. E na terceira vez da conversa, ele virou e falou assim, você não quer ser meu chefe? Como assim? Eu não quero ser meu chefe? Eu acho que você tem um perfil ideal.
E aí eu comecei uma série de conversas, e aí eu quis entender melhor a cultura, comecei a entender mais a RAP por dentro, etc e tal. E me apaixonei. Agora eu fiz 17 conversas. Dessas 17 conversas, com os 3 fundadores, são 4, mas dos 3 fundadores eu conversei 2 vezes. Com o fundador e presidente da empresa, foram 3 conversas. E a última conversa foram 4 horas e meia no mesmo dia. Então, ali eu estava buscando identificação, ele também, né? De identificação de valores, identificação de forma de trabalhar, de sistema de gestão. Então, ambos ali estavam, digamos assim, sugando informação para ver se a escolha era certa. E foi isso. Então, deu certo. E aí, obviamente, comecei em janeiro. E tem sido um aprendizado, mas assim, as pessoas perguntam, pô, cara, tu tá fudido, isso aqui lá. Cara, a vida não tá fácil. Nós estamos trabalhando praticamente 7 dias por semana. Talvez nos últimos 2 ou 3 domingos seguidos que eu não tenho trabalhado muito, tá? Um call ou outro, uma entrevista ou outra. Mas, assim, uma coisa que à medida que você vai ficando mais experiente também, e você vai passando por experiências distintas, você resiste de uma forma diferente às situações. Então, meu aprendizado, primeiro, atividade física é fundamental. Eu acordo, antes do Covid, eu acordava às 5h30 da manhã para poder malhar. Pós-Covid, malho, e hoje eu estava 8 horas da manhã já de banho tomado fazendo o primeiro call. Né? Então as pessoas falam assim, pô, mas por quê, cara? Para mim é um remédio. Então cada um tem que se encontrar. Para mim, eu não tomo remédio nenhum, tá? Só um parênteses. Eu tomo 0 remédio. Minha esposa fica espantada, porque é exatamente isso. Eu tento descarregar na atividade física essa endorfina, sugar essa endorfina e descarregar essa energia negativa. Mas acho que, à medida que você roda por muitas áreas, você começa a ser resiliente. Tipo assim, cara, você está em ponto de pânico, você está estressado, burnout. Não. Né? Cara, imagina chegando na China em 2006 sem falar o idioma e tendo que se virar e fazer resultado. Né? E o cara falando do teu lado, você não sabe se ele está falando A, B ou C, está te xingando. Né? Então, você começa a ter algumas coisas e isso vai te informando. Então, acho que uma coisa que eu pudesse passar de aprendizado vocês são financeiros. De uma certa maneira, eu fui financeiro. Adoro finanças, tá? Mas, assim, os aprendizados vão ficando em cada uma dessas fases, primeira coisa. Então, tentem registrar o que vocês estão... Aí eu fui analista, virei coordenador, especialista. Cara, qual foi o teu takeaway da função anterior? Qual que é o teu takeaway que você vai estar nessa função? Se você não encontrar, tem algo errado. Eu acabei de virar coordenador. Tá bom, qual que é o teu takeaway daqui? Ah, não, eu vou aprender, como o Douglas falou aqui, liderança. O Douglas e a Gabriela. Liderança. Pô, tá bom, aspectos da liderança. O que eu quero aprender? Eu vou me formar um líder, vou ser um líder fudido. Tá bom, desculpa. Se eu falar palavrão aqui, advérbio de intensidade, tá? Não é nada pessoal. Então, eu vou ser um líder fudido. Tá bom, ok. O que mais que eu quero ter aqui? Eu cuido do financeiro, mas eu quero ser especialista em tesouraria. Comecem a tentar mirar nessas coisas, porque meu aprendizado é que muitas delas eu não aprendi desta forma, ninguém me disse isso, e eu aprendi depois. Então, estou dizendo, dividindo, assim, tenta quais são os takeaways, tentando sugar o máximo, mas tem um foco de trazer 3 ou 4 grandes conhecimentos para vocês. Outra coisa, como eu nunca disse não para ninguém, e nunca foi intencional, toda vez que eu preciso de ajuda, eu consigo muito rápido. E não é porque eu sou o cara da RAP, porque sempre foi assim. Então, sempre ajudei, e daqui a pouco eu ligo para alguém e falo assim, pô, cara, como é que tá isso? Pô, não sei não, Sejão, mas eu vou te ajudar. Então, eu acho que quando você ajuda sem interesse, né, despido de qualquer interesse, as pessoas, quando você precisa de ajuda, as pessoas vão te ajudar. Então, isso é um grande aprendizado. O que mais é um aprendizado? O aprendizado é estudo. Tentem aliar teoria com a prática. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma teoria se você colocar no Google 70, 2.20, 2.10, ela diz o seguinte, vai aparecer uma quantidade de páginas com essa teoria, e essa teoria tem comprovações, eu não sei que base científica, e eu não quero falar aqui para não falar besteira, mas ela fala basicamente o seguinte, 70% de um ser humano adulto, com 40 anos para cima, tem de conhecimento na idade dele, ele aprendeu fazendo.
20% ele aprendeu em trabalhos de grupo, em coaching, em projetos, alguma coisa assim. E somente 10% na sala de aula. Então, qual o segredo? Eu estou na sala de aula, como é que eu trago aquele aprendizado da sala de aula para o dia a dia? É a melhor forma de aprender. Então, por quê? Porque você está potencializando os 10% para virarem 70 mais 10. 70 mais os 20. Então, ele pode virar teu aprendizado inteiro. E o fato de eu ter rodado todas as áreas me faz muito mais fácil eu discutir qualquer coisa. Então, eu vou dar um exemplo. Assumi a RAP. A gente cresceu de uma forma absurda. Até então, a operação do Brasil, ninguém se preocupava com caixa. E ninguém estava preocupado com caixa. Até que eu levantei a mão, chamei a financeira e falei assim, como é que está o nosso working capital? Ela falou, deu uma enrolada, eu falei, não, mostra para mim. Aí mostrou tudo o que ela fazia em relação ao que pedia da Colômbia, porque a gente ainda está investindo no país. Então a gente queima a caixa ainda. Muito menos do que antes, mas queima. Não, então peraí, vamos fazer os ciclos de negócio de supermercados, de farmácias, de restaurantes. Vamos analisar de ponta a ponta o quanto a gente coloca de capital próprio desse total. Isso era março. Ok? Final de março. Junho foi o primeiro mês, está sendo o primeiro mês, e a previsão é o primeiro mês, que a gente não vai pedir caixa para a Colômbia. Por quê? Porque a gente descobriu uma pancada de oportunidade de maximização de algo que não estava vendo. Onde que eu aprendi isso? Quando eu era gerente administrativo e financeiro da fábrica de Brasília, que eu fiz após na GV. Minha tese foi Working Capital, capital circulante líquido. Cara, eu tinha 25 anos, era mais novo que vocês. Então, por que eu fiz? Por que fixou? O Sérgio é um gênio? Não. Porque eu fiz e apliquei na fábrica de Brasília e comecei a discutir com o corporativo a necessidade de caixa. Então, foi o aprendizado, a teoria, como é que ela se transformou no dia a dia. Então, minha tese foi com dados da própria empresa, depois a gente mudou os números. Minha apresentação foi essa. E como é que elas se estruturavam. Então, é mais um aprendizado. Estou dividindo com vocês, a ideia era dividir alguns aprendizados, né? Estou tentando puxar sempre para a área financeira, mas tem, desde o orçamento base zero, eu não sei quantos de vocês conhecem o orçamento base zero, mas nessa época de pandemia, quem não conhece e nunca usou, está atrasado. Porque o orçamento base zero assim, onde as receitas não entram, o que você faz com a despesa? Se não reduzir, morre. Né? Se não reduzir, vai morrer. Não adianta pegar dinheiro emprestado que vai ter um limite. Né? Então, era isso. No contexto, em uma hora e pouco aí de conversa, eu queria agora ouvir vocês, façam perguntas. Assim, minha história basicamente é essa. Tem N coisas que eu posso contar de aprendizados, etc. Mas à medida que vocês forem perguntando, eu vou puxando alguma coisa a mais aí. Ah, bacana. Vou deixar. Bom, eu tenho aqui parece tanta coisa na cabeça na hora que você vai falando, Sérgio, que a gente vai até passando do ponto ali, às vezes de interromper, porque Sem problema. a cabeça vai processando também muitas ideias aí. Mas vou deixar o pessoal aproveitar um pouco mais aí, você, o contato, perguntar. Não tem já minhas aqui, mas aproveita o momento também, pessoal. Fica à vontade também. Fica à vontade. Olá, Sérgio. Hoje saiu uma matéria sua lá na Você S.A. sobre os ensinamentos de liderança perante a crise. Eu queria que você falasse um pouquinho legal, perante a crise, quais são o que os líderes têm para falar sobre liderança nesse período. Tá, claro. Olha, acho que a primeira coisa, quando você tem certeza, isso é um aprendizado da vida, né? A falta de informação, ela só gera mais incerteza. Certo? Então, as pessoas não conseguem se comunicar, todo mundo fica meio sem saber o que fazer. Então, o que a gente fez foi, chama-se All Hands. Toda terça-feira, de 11 às 11h45, a gente faz uma comunicação voluntária no Zoom, para quem quiser participar, e normalmente tem participado desde março, hein? Então a gente já teve, sei lá, quase 12 sessões, onde normalmente eu falo, sei lá, 5 minutinhos,
dando um update do que está acontecendo, do que a gente está vendo de negócios, de pandemia, de lançamento, etc. e tal. Uma área fala, então pode ser a área de finanças já apresentou, a área de vendas, a área de supermercado, cada um apresenta para a companhia entender, ou a gente abre coisas que estão acontecendo. Como é que está o customer service? Aí apresenta lá como está. Como é que está lançamento de produto, como é que está a área de brands, são várias áreas. E a gente tem um compromisso de não passar de 20 minutos no total. Por quê? Porque a gente quer que uma parte fique, os 25 minutos restantes, fiquem para as pessoas fazerem perguntas. E é mais ou menos o que é isso aqui. As perguntas podem acontecer durante ou podem acontecer no final. E começam perguntas, no início, são perguntas, se você não valoriza, as perguntas não saem. Então, as pessoas começaram a perguntar coisas simples, coisas bobas, etc. Mas, para mim, a comunicação é fundamental, viu, Paulo? Então, nesse momento, no momento de crise, a pior coisa que você pode ter é o chamado comportamento avestruz, que é cavar um buraco e fingir que não está acontecendo nada, né? Enfiar a cabeça lá. E tem sido muito bacana. Então, o que eu falei foi de comunicação. A gente também tentou alinhar o propósito da companhia na medida que a gente podia. Então, doações, estimulando os clientes a doar, fazendo a vacina 2 em 2, que você compra, o teste de Covid. Você compra um teste de Covid e está doando um teste de Covid para entidade, para áreas carentes, para entidades filantrópicas em áreas carentes. Então, você quer saber se tem Covid? A gente juntou 7 empresas, todas pro bono, que você compra um teste por R$251. Na realidade, você está automaticamente tendo um segundo que essas entidades que são idôneas vão usar para testar as comunidades carentes que, por acaso, têm necessidade. Então, uma dessas empresas que está lá é uma empresa de auditoria. Por quê? Porque aí fui eu, falei assim, se não tiver transparência, não vai. Então, idoneidade e transparência. Então, e aí isso está acontecendo. Então, a gente foi bacana, porque está todo mundo trabalhando que nem um louco na RAP, em vários lugares também, mas a gente, de uma maneira, está vendo muita coisa acontecer, está ajudando a sociedade, mas, ao mesmo tempo, está todo mundo sabendo os porquês. Porque, lembra daquele que eu falei de gestão de mudança lá no SAP? É isso. A gente não está notando, mas não está notando, não, todo mundo notou. Tem uma mega transformação na sociedade, mega transformação no trabalho. É gestão de mudança. Como é que você faz? Comunica bem. Como é que você faz? Engaja todas as áreas. Como é que você faz? Engaja a liderança. Né? E isso, na minha opinião, eu acho que fez a diferença para a gente não ter problemas maiores. Sérgio, Bruno falando, desde cedo você já se tornou um líder e teve que tomar bastante decisão, né? Eu sempre gosto de entender e perguntar assim, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar nessa trajetória, aquela decisão que ou não dormiu à noite, ou que deu muito frio na barriga, ou que a espinha ajustou ou desajustou. Não precisa falar qual foi, mas pelo menos, se não puder, mas como foi esse processo para a tomada dessa decisão do Sérgio? Cara, eu posso dizer, não tem problema não. Foram duas, na realidade. Veio a cabeça assim, normalmente o que vem à cabeça é isso aí. Foi a primeira de sair da Ambev, depois de 20 anos. E a segunda foi na autofalência da Giroflex. O processo de decisão você tem racional para tudo, e é uma coisa que eu estou cada vez mais atento. O racional ele não pode sobrepor o emocional, nem vice-versa. Então, minha decisão de sair da Ambev foi racional total. Porque minha mãe e meu pai faleceu, meus filhos estavam há muito tempo fora, junto com a gente, já não falavam mais português entre elas. Minha mãe com princípio de câncer, a gente perdendo as raízes todas, porque passava 15 dias por ano no Brasil. Então, o racional falava que tinha que sair, e o emocional puxava. Cara, isso tem vida fora da Ambev. E aí, acho que o aprendizado aí, Bruno, tua pergunta é excelente, cara. O aprendizado é que, normalmente, a pessoa que está em volta da gente, seja um pai, seja uma mãe, seja um namorado, uma esposa e tal, é a pessoa que mais te entende e que, de fato, tem condição de contribuir mais para o lado emocional. Então, se minha esposa não tivesse falado aquilo,
E ela falou uma vez, não, ela falou umas 300 vezes para poder ter caído a ficha. Não foi, sabe, não foi uma taça de chopp, um vinho, não. Foi longo o processo. Esse processo, para mim, então eu acho que o aprendizado é esse. Equilibrar o emocional com o racional, não dá para ser nenhum nem o outro. Toda vez que você só toma decisão racional, você tem o outro lado. Se você toma emocional só, depois você se ferra na vida. E na Giroflex foi a mesma coisa, porque eu não queria admitir a falha. Porra, não é possível que a gente fez tudo, não é possível que a gente colocou tanta grana aqui, não é possível. E aí o emocional estava falando de novo, entendeu? Aí foi o contrário. Aí o emocional falou assim, porra, cara, isso não é possível. Pô, o racional não faz sentido. E o emocional é que estava dizendo para não abrir mão. Então foram duas situações, pensando melhor agora, que foram o equilíbrio dos dois. E eu não tenho nenhuma dúvida que as duas decisões foram as decisões das nossas vidas. Impactou, sair da Ambev, impactou minha vida com família e da própria Giroflex, porque senão eu estaria até lá hoje, sabe, vendendo de cadeira no posto de gasolina, porque não tinha jeito. E foi um processo difícil mesmo. Então, acho que o aprendizado é equilíbrio dos dois e sempre tentar ouvir a opinião de alguém que você ama, que está do seu lado, que é forte, porque faz diferença. É uma visão imparcial, entendeu? Normalmente. De alguém que gosta de você. Perfeito. Obrigado. Nada. Gabriel, tudo bom? Boa noite. Eu posso perguntar? Pode, vai lá, Roberto. Eu tenho duas perguntas, uma depois da outra relacionadas a pessoas. Bom, você como um diretor-geral, CEO e anteriormente executivo de C-Level, certamente passou por diversos ciclos de estruturação de time, né? Contratação. Queria te perguntar, quais que foram para você os principais desafios na hora de contratar executivos e na hora de montar uma estrutura abaixo de você? E, consequentemente, minha outra pergunta é, quais são as principais características, atributos e, inclusive, aspectos comportamentais e pessoais que você avalia na hora que você vai contratar ou está avaliando um profissional para compor o teu time? Cara, a pergunta também só que estão fazendo pergunta boa. Cara, o segredo, para mim, o segredo de sucesso começa com pessoas e termina com pessoas. Você escolher um time, e não quer dizer que você só todo mundo, sei lá, MBA, formação fora, ITA, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando pessoa certa no lugar certo. Né? Então, você tem, sei lá, sem menosprezar nada, você tem um time de analista, um time de especialista, um time de coordenador, um time de gerente, seja o que for. Se todo mundo quiser virar gerente, você também não vai ter nada, porque todo mundo é tão aspiracional que não consegue entregar hoje. Então, o segredo é tentar equilibrar isso, e não estou dizendo que a pessoa vai querer ser analista nessa vida, mas com ritmos, com paces diferentes, né? Então, todo mundo tem vontade de crescer. Eu falo desde cedo mesmo. Você pega o cara que, coitado, está catando lixo reciclável na rua. Esse cara não. O ser humano pensa em melhorar a vida. É natural. É natural, deveria ser natural para todo mundo, né? Então, primeira coisa, achar a pessoa certa no lugar certo de cada xadrez. Mas se você já está com o seu time, como é que você traz... vamos lá, então, isso é um ponto. Outro ponto, qual que é o valor, o que é mais importante num time? O mais importante num time na minha cabeça, que os valores, você tem que ter muito valor em comum. Atitude, crenças. Então, eu acredito em transparência, eu acredito em foco em resultado, eu acredito que a gente está aqui para servir o cliente. Isso tudo está lá, mas assim, como é que é no dia a dia? Eu respeito as pessoas, eu não é só chegar na hora, mas eu estou falando, eu espero, eu entendo a opinião da pessoa, eu discordo e concordo, eu tenho escuta ativa. Então, quando você fala desses valores, para mim isso é um contexto de atitudes, né? Não só a cultura que está escrito lá. Então, você achar pessoas que tenham valores muito parecidos, não necessariamente têm as mesmas ideias de negócio. Né? Não é isso que eu estou falando, pelo contrário. Acho que ideias relativas ao negócio, opiniões estratégicas, etc. É bom que você tenha pessoas divergentes,
até para você ter certeza que você está, né, a unanimidade é boa, senão você vai errar e vai acreditar que aquela é a melhor solução. E aí você fez uma pergunta que é a seguinte: pô, quando você está recrutando, qual que é o principal indicador? Esse comportamento dessa pessoa. Então, minha primeira experiência, eu vou dizer para vocês que eu acho que raramente eu trabalhei com uma pessoa mais inteligente na minha vida. Foi na fábrica de Brasília. Eu era moleque, eu ainda... Acho que eu tinha saído do trainee há pouco tempo, tinha assumido a gerência, e o cara era da diretoria, formação ferrada, mas ele tinha zero controle emocional. Zero. E pro bom e pro ruim. Então, assim, extravasava, e quando tinha um negócio fora do lugar um pouquinho, o cara era um esporro em todo mundo. O que aconteceu? Pô, não dá para trabalhar com o cara, porque o comportamento sobrepunha o brilhantismo intelectual dele. Então, eu tento olhar isso, mas assim, é para ter todo mundo igual? Não. Então, vou dar um exemplo aqui. Essa vaga está pública, a gente está contratando 5 caras parrudos para business development em 5 regiões. Tá? Eu publiquei no LinkedIn, a gente já tinha vários posts. A gente tem pressa, mas a gente não está fazendo coisa errada. Essa pessoa, que até agora, os que estão finalistas, passaram por 6 ou 7 entrevistas. E por que 6 ou 7 entrevistas? Porque você tem que ter certeza que esse cara tem um fit aqui dentro. Porque senão o pior erro para você e para ele, para a companhia e para ele, é trazer uma pessoa que não tem fit. Por quê? Porque você, como companhia, você pode reconhecer que está errado, etc., desliga a pessoa, mas você ferra a vida do cara. E ao mesmo tempo, como companhia, você toma uma decisão que vai te atrasar, lá, quanto tempo? 3 meses, 6 meses, 1 ano. E aí você não tinha um problema, estava buscando uma solução, passou a ter um problema. Não, você tinha uma oportunidade que virou um problema, falando de outra forma. Então, o que eu queria dizer é, nada justifica, absolutamente nada justifica pressa. Eu tenho uma vaga, eu vou preencher. Então, nada justifica. Segundo, você tem que ter uma busca incansável de ter as melhores pessoas nessas funções. Terceiro, tem que dividir os valores. As pessoas têm que ter a mesma atitude. E é difícil, porque você tá com uma empresa que está em formação, com alguém que já tem idade, já tem experiência profissional. E como é que você faz? Né? Você tem que entender muito, porque senão o cara vai para casa, você vai para cá. Né? Então, minha preocupação, eu gosto muito de formar pessoas. Por quê? Porque as pessoas, pegar jovens recém-formados, eu passei por isso, e não quer dizer que não dê certo outro, mas é uma ferramenta muito boa de crescer a companhia. Você tem jovens que você consegue, recém-formados, que você consegue lapidar. E trazer executivos que já têm experiência, que têm os mesmos valores, ou seja, a dispersão de comportamento é menor. E assim você consegue ter velocidade, porque do jeito que tá, você pegar pessoas de várias empresas diferentes e tentar que elas tenham o mesmo comportamento, elas tiveram várias formações diferentes. Então, quando eu olho para vocês, todos vocês devem estar na idade que hoje já são líderes ou estão para se tornar líderes. A preocupação que eu teria era essa: como é que eu faço que o time, seja time, 2, divida os meus comportamentos para ser um time, todos os comportamentos? Não, um bom percentual. 3, trabalhem bastante comunicação. Bastante comunicação, engajamento. Pô, escuta. Então, às vezes, uma coisa que eu aprendi na vida, às vezes eu já sei a resposta. Tá, Roberto? Eu já sei a resposta. Eu já sei que essa caneta é verde com amarela, com madeira aqui. Mas às vezes você fazer a pergunta e deixar que o cara do seu time, um cara do lado, um par, chegue a essa conclusão, você não precisa sentir o fodástico, mas aquele cara lá vai estar engajado. Porque senão, a pior coisa que... Eu sou muito resistente a isso, tá? Eu tenho dificuldade pessoal. Se alguém fala assim, faz isso, se não te explicar por quê, se eu não tiver participado... Por quê? Porque eu acredito que tem que ser diferente. Assim, temos um problema, vamos ver o que a gente vai fazer. Não, a gente vai fazer um bloquinho com papéis autoadesivos. Por que você vai fazer isso? Não, eu preciso resolver um problema de comodidade, de facilidade de uso, etc. e tal. Ok, aí a gente participa e decide. Eu sou assim, e eu gosto que o time seja assim. Né? E aí eu vou ficar falando até as 10 da noite. Então, é isso.
Gabriela tinha outra pergunta. Sim, fala aí, Gabi. Oi, vamos lá. Sérgio, acho que você trabalhou na Cielo, né? E a gente vê que, por exemplo, eu lembro desde que eu era estagiária, o IPO da Cielo tinha sido o melhor do ano. E aí a gente viu também recentemente a queda das ações e como o mundo muda rápido, né? Às vezes um principal player pode enfrentar novos desafios, inovações. E aí agora anunciou a questão do WhatsApp com a Cielo, as ações subiram já de novo. Como que é esse desafio de continuar inovando e não ser um player de ficar para trás, né? Tem momentos que a gente vê muito que a empresa é a bola da vez e aí do nada, meio que algo que você acha que você é imbatível e tal, se perde e você já não é mais a inovação, né? Como vocês veem isso no RAP ou como você via isso na Cielo e como continuar inovando e sendo rápido e ágil para acompanhar o mercado? Tá bom. Então, Gabriela, acho que a primeira coisa eu estou respondendo aqui na física, tá? Tá bom. Disclaimer foi desde o início com o Alberto, fazendo a física. Cara, o que eu acho é o seguinte, pelo menos o que eu acho, o que eu observo, as empresas têm uma necessidade de estar continuamente se reinventando. Algumas, aí você imagina que você se transformou num líder, né? Isso aconteceu com a Cielo e aconteceu com a Cielo e com a Ambev. Aí você vai, aperta, gera margem desse tamanho, margens EBITDA da Cielo, posso falar que eram públicas, chegaram a 70 e poucos %. Né? O da Ambev chegou a 50% no Brasil. Então você faz muito, você fica muito ganancioso, muito poderoso, e aí você começa a se sentir orgulhoso, arrogante, dono do mercado, muito mais do que orgulhoso, mas arrogante, dono do mercado, e você para de ver as coisas que estão mudando em volta. Né? É a parábola do sapo fervido. Todo mundo conhece essa parábola do sapo fervido? Não. Eu nunca fiz também, mas eu já li várias vezes. Se você der sapo fervido, parábola, você vai ver. É o seguinte, o sapo ele se adapta ao meio ambiente. Então, se você pegar uma panela com a temperatura ambiente e colocar um sapo com água, uma quantidade de água, um sapo lá dentro, o sapo ficou. Você vira o fogo o mais devagar possível. A água vai ferver e o sapo não pula. Ele morre. Você pega a mesma panela, outro sapo, obviamente, coloca a água fervendo e joga um sapo. Ele pula na mesma hora. Então, a parábola do sapo fervido isso não é só aqui, nem nas duas que eu falei, isso acontece de uma forma geral. As empresas estão reagindo e espero que reajam e que dê certo. Mas você fica muito grande, você diminui, você cria catracas, o processo de fica burocrático, ninguém quer tomar decisão, fica uma visão muito de executivo, fica uma visão muito de todo mundo, que é o medo da cultura, que o Roberto perguntou. Se todo mundo começar a pensar igual, você não muda. Então, comportamento parecido é uma coisa, pensar diferente é outra coisa, né? Então, o que acontece, Gabriela? O que eu acho que aconteceu essas empresas ficaram gigantescas, com margens altíssimas, e o mundo foi mudando, e elas tiveram dificuldade. Então, esse projeto da Cielo, pra você ter uma ideia, ele é datado, sei lá, de junho, julho do ano passado. Demorou o tempo inteiro por nós, por eles, etc. e tal. Até o próprio Facebook está ficando lento. Entendeu? Porque quando você chega num determinado tamanho, as coisas também não são mais rápidas. Eu entrevistei uma pessoa hoje do Google, e ela está doida para sair do Google, porque o Google agora é extremamente burocrático. Por quê? Porque você tem um determinado tamanho que você não dá para cada um fazer o seu. Então, esse é o medo que a gente tenta evitar na RAP, mas se você não colocar, o dilema é, se você não colocar algumas amarras, acontece muita besteira, muito prejuízo, muita confusão. Se você colocar amarra demais, você mata a companhia. Então, é um negócio sensível. Então, para a sua pergunta, o que eu acho foi isso. Acho que essas empresas ficaram grandes, arrogantes, míopes,
e não só no Brasil, tem várias que inclusive morreram, tem vários casos, tem Kodak, caramba, pelo mundo inteiro, Xerox, etc. Mas alguns conseguiram se reinventar, né? E eu acho que essas que a gente deu exemplo, eles vão se reinventar. Acho que na essência é isso. Acho que tinha respondido? Sim, não, aí só que essa questão da reinvenção, né? Se tem uma área de inovação olhando isso, se você acha que é uma cultura de todo mundo olhando, né? Como que faz essa reinvenção ou essa conexão com a inovação, entendeu? Ó, essa é uma ótima pergunta também. Mas assim, na Cielo a gente tinha uma área de inovação, resolveu acabar porque todo mundo tinha que inovar. Mas acabou de uma forma que eu nem sei como que andou nos últimos 6 meses, mas que é difícil. O cara que nunca inovou, você fala assim, você chega assim, toca assim e fala assim, inova agora. Peraí, eu fui contratado para fazer esse processo, eu não sei inovar. Então a gente começou a treinar. Então é um processo de cultura para mudar. Quando eu pego outro exemplo da RAP, cara, a gente não consegue parar de inovar e o problema é que a gente não consegue entregar o que a gente já estava lá, não da forma que a gente queria. Por quê? Porque está todo mundo pensando para inovar. Então, estou dando 2 exemplos bem opostos, sim. Porque quando você inova, alguém tem que entregar o dia a dia. E tem que ser processo, tem que ser rotina, porque senão você não consegue ter aquele mesmo nível de serviço. Então, eu não sei se vocês... E aí, voltando à pergunta também do Roberto, tem um caso da Google, no OPM a gente estudou esse caso, chama Projeto Oxigênio, Oxygen Project, ou Project Oxygen. Está aberto esse material público, tá? Se vocês deram Google, em inglês, Project Oxygen, vocês vão encontrar. Segundo eles, o Larry Page lá atrás não acreditava em chefe. Tá? Lá atrás não acreditava em chefe. Até o momento que um gerente chegou a ter 100 subordinados diretos. E aí, obviamente, o cara começou a dar outro tipo de problema. E eles montaram um grupo, que é esse Projeto Oxigênio, para entender as funções da liderança. Então, tem um conteúdo vasto lá e, de fato, precisa ter um líder, e aí na proporção que está. Mas quando você estuda outras coisas do Google, e vocês vão ver Google, vão ver Apple, vão ver... Google e Apple, para pegar dois exemplos, as duas empresas têm uma área de criação ferrada, mas isso é 10% da empresa. Os outros 90% são áreas que vão fazer melhorias, inovações marginais, mas eles não vão fazer as inovações disruptivas porque não dá para fazer. Porque senão cada um vai para um lado. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Loja da Apple. Vocês devem ter ido em mais de uma loja da Apple. Elas não são absolutamente iguais. O atendimento não é absolutamente igual. A experiência não é absolutamente a mesma. Sim. Alguém pilotou, e não sei se vocês lembram, mas eles pilotaram, acho que era uma loja, depois 5 lojas, depois eles passaram acho que 2 anos pilotando o modelo, e aí eles fizeram um Big Bang para o mundo inteiro. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que saber, acho que todo mundo tem que... A inovação disruptiva, de fato, não dá para fazer a companhia inteira, mas as inovações marginais, de melhoria de processo, de atendimento, de crescimento e tal, tem que estar em cada uma das áreas, tem que estar no modelo mental. Porque senão você vai virar uma máquina de fazer salsicha e ninguém mais pensa e vai fazer sair automático. E aí perde, fica míope e aí perde as oportunidades que estão no mercado. Legal, obrigada. Nada. Bom, gente. Tem um vinho aí, tem uma cerveja. A gente vai perguntando aqui. Bud ou Heineken? Stella. Vou pedir uma Corona. Pelo rápido. Pode pedir. Heineken é proibido, não pode. Não, deixa eu só falar. 20 anos, agora minha cabeça é rápida. Se for o melhor negócio para estar com uma ou com outra, vai ser o que estiver lá. Eu pedi a Heineken. A gente fez um projeto bacana, só fazer um comercial, mas vocês conhecem Growler? Uhum. Growler é um chopp engarrafado. Garrafinha.
É um chopp engarrafado. Na verdade, pode ser garrafa de metal, de cada um, até a sua, etc. E tal. E a Heineken lançou com a gente um que você recebe em casa, um chopp, tem até a data de fabricação e tal, a caneta. Cara, é como se estivesse dentro de um bar tomando um chopp. É fantástico, em casa. Então, outro dia eu pedi para testar e liguei para o gerente da área e falei, cara, tá igualzinho. Já tem sido um grande aliado aqui da quarentena. Acho que da minha e de muitas outras pessoas por aí. É isso aí. Tá aqui, ó, 20 não. Growler, achou aí? Bruno, quem sabe faz ao vivo aqui, pô. Pede um cupom aí de desconto. Não, isso aí não. É verdade, eu esqueci de combinar isso com o Sérgio. Cupom sortear para o grupo lá, sortear um cupom. Não, mas... puxa, até em respeito aqui, até a questão de horários, os compromissos que todo mundo tem aí, eu ia ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta, até tem mais se o pessoal tem mais uma outra aí, a gente faz mais uma ou duas aí para a gente encerrar aí e agradecer ao Sérgio. Posso fazer vai fazer mais uma aí, Gabi? Fica à vontade, se não tiver nenhuma também, tá bem. Estamos em casa. Eu tenho. Não, Sério? Vai da sua, eu faço a minha próxima, daí a gente encerra. Você falou bastante sobre gestão de mudança, né? Você tem algum material, algum livro que você recomenda ou realmente foi uma metodologia que você aprendeu lá na Ambev na prática? Gabi, não tem o livro, cara. Não tem, e tem uma vasta matéria. Eu aprendi com um cara que era especialista, tinha feito especialização dele em gestão da mudança. Na época, a gente estava no Brasil e veio um argentino especialista em gestão da mudança. Então, aprendi na prática mesmo. Não tenho. Eu posso procurar, mas assim, top of mind não tem, não. Desculpa. Imagina. Obrigada. Seja uma curiosidade, né? Como que você já deu vários insights aqui que são bem pertinentes ao momento que todo mundo está vivendo, que é esse momento de incerteza, né? Que é aquele momento que você não tem como planejar a longo prazo, dado esse momento disruptivo que a gente está passando. Então, você falou da questão da comunicação, de estar preparado para a mudança, né? De ter aí umas viradas mais rápidas, não ser tão deixar tanto na inércia e você perceber que as coisas estão mudando e não tomar decisões aí que acompanha aí essas necessidades de mudança de mercado e tudo mais. Além dessas, ou particularmente para esse momento que também envolve a questão de saúde, mudança comportamental de consumo, tem algum outro racional que também você faz como exercício para ter um pouquinho mais de visibilidade ou de planejamento para esse momento mais turbulento e um pouco mais obscuro que a gente está vivendo? Enfim, para a saída dessa pandemia, o que você já começa a se planejar para sempre estar ali, vamos dizer assim, pronto para o que vem pela frente? Cara, basicamente é o seguinte, a gente com pandemia, nós temos uma grande vantagem. A gente não foi o primeiro país. Então, no Brasil, a gente podia ter feito de forma diferente se a gente começasse a olhar os outros países, né? Uma coisa que eu não falei aqui, eu gosto de jogar xadrez, não é propaganda, é um fato. Eu era pequeno, desde 6 ou 7 anos, meu pai me ensinou a jogar, a gente jogou com uns 6 ou 7 anos aqui. Então, o que significa isso? Para mim, o que é o aprendizado aí? E tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom eu fico olhando sempre quais são as jogadas que eu posso fazer, né? Você fica olhando, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Então, você está sempre olhando de uma forma diferente. E o lado ruim é exatamente esse. Porque você fica ansioso com uma série de coisas que você fica esperando acontecer, o cara vai mexer ali, e no final te gera ansiedade. É um dos motivos que eu faço atividade física para não morrer do coração aqui, nem ter que tomar remédio. Então, acho que a primeira coisa é olhar, tentar ver as peças. Segundo, olhar o que está acontecendo nos outros países. Por quê? Com essa vantagem que a gente tem de ser o terceira, quarta geração de Covid, o que a gente fez em fevereiro?
quando saiu da cidade de Wuhan, a gente começou a olhar o que estava acontecendo na China, na Coreia e na Itália. Vocês vão lembrar em fevereiro, né? E aí o que aconteceu? Bom, o que está mudando? A gente fez então um plano, ainda antes da virada de março, para tomar as decisões antes de chegar no Brasil. Então, nós importamos máscara. Eu tomei a decisão de importar máscara quando o governo disse que não precisava de máscara. As pessoas falaram assim, importamos 100 mil máscaras descartáveis. Por quê? Não, só olha para lá, bicho. Não, mas aqui diz que não pode. Eu falei, não, cara, mas olha para lá. Tem 5 países que estão usando máscara. Por que você acha que o Brasil, o vírus vai ser diferente? E aí a gente começou a fazer uma série de coisas antes, aprendendo. Então, o resumo é, primeiro, vamos tentar copiar quem já fez. Não é legal, não é moral. Então, a gente começou também a fazer, nesse plano, a gente ligou para as empresas da China e da Coreia, similares a nós, para entender o seguinte, o que vocês fizeram certo, o que vocês fizeram errado? O que vocês recomendam para tentar trazer para cá? Então, a gente tinha contratado pessoas quando disparou o consumo, a gente tinha comprado máscara e álcool gel, nem tudo estava aqui, mas já tinha. A gente já tinha montado centros de prevenção, várias coisas que a gente já tinha feito antes. Foi maior do que a gente pensou, mas 90% a gente conseguiu segurar. Se não tivesse feito isso, estava morto, implodido. E aí, quando você fala assim, pô, Sérgio, o que você acha que vai ser na volta? Aí, na volta, como ninguém saiu definitivamente, né, e quem saiu está voltando, né, você vê China tendo que fazer coisas, você vê alguns países tendo problema, Nova Zelândia e tal. Então, o que eu imagino, agora é o Sérgio, as pessoas já têm medo de voltar a sair na rua. Nós passamos 90 dias, nós estamos há 90 dias em casa, né, na sua maioria. Então, tem medo de voltar para a rua. Esse negócio mata. Enquanto não tiver remédio, as pessoas vão ter medo de sair para a rua. Né? Então, você vai sair quando é absolutamente necessário. Quando vai ter remédio? Não sei, não sou médico, mas acho que não vai ser de curto prazo. E mesmo que tenha de curto prazo, para atender 7 bilhões de pessoas, também não vai ser de um dia para o outro. Então, a gente imagina que essa situação, ela se perdure até o final do ano com uma certa facilidade. Alguns saindo mais, outros saindo menos. Então, hoje eu tinha uma reunião que a pessoa demandava que eu fosse presencialmente. Cara, desculpa. Não precisa. Não, mas eu queria que fosse só você, etc. Eu falei, faz com um a um, cara. Liga no meu celular, mas eu não vou me expor desse jeito. Não tem necessidade. Então, eu acho que tem ainda uma parcela. E aí pensa que a sociedade é uma curva normal, né? O que é? Tem aqueles muito corajosos, tem aqueles muito medrosos e tem a média. Enquanto a média estiver se comportando de forma preventiva, nós estamos bem. Porque os ousados ali é uma parcela pequena, não sei quanto que é, mas é uma parcela menor. Né? E aí o ponto é, a gente precisa ter como país uma certeza que essa é o comportamento da sua maioria. E meu medo, olhando para até o final do ano, é as pessoas ficarem muito corajosas, começarem a sair e, de fato, perder o controle. Né? E quem é rico, quem tem uma situação financeira razoável, um plano de saúde bom, não vai morrer fácil. O problema é a classe média baixa e para baixo, que é 80% do país, né? Ou mais. Então, minha resposta para você, Roberto, eu acho que vai ser gradual, vai ser com muito receio, e eu acho que ela se perdura até novembro, dezembro. Fácil. Agora é um exercício de achismo, né? Então não segurou, não. Acho que quem falar que sabe o que vai acontecer, no mínimo... Tá mentindo. Tá mentindo, né? Porque não tem como saber. Aqui esse é um brainstorm, a gente é mais assim, né? Tentar ver uma opinião mesmo de uma pessoa que tem uma visão assim, muito boa, uma visão bem ampla de tudo, e a gente tenta sempre se inspirar. Se aquela pessoa pensa assim, vamos tentar fazer isso. Eu acho que a gente tem que olhar os outros países. Eu acho que o Brasil seja o Brasil, mas o comportamento dos outros países. Então, sei lá, Estados Unidos liberou. Aí tiveram aquelas marchas. Você tem dúvida que essas marchas vão espalhar o Covid? Nos Estados Unidos? Vai voltar. Eu não tenho dúvida. Mas, assim, para mim é meio que fácil de entender.
Agora, é difícil controlar, né? Cada um tem direito ao seu pensamento, cada um tem sua vontade própria, né? Isso na sociedade é o lado bom e o lado ruim. Não, aí também não tem, então, tem toda essa questão de movimentação de massas, né? Igual você estava posicionando bem, assim, essa questão também a hora que de repente dá uma guinada para algum lado, né? É onde você já perde um pouco dessa questão do controle, né? Quando a massa faz o movimento, né? Massa quer dizer assim, quantidade enorme de pessoas, igual você falou da média ali, né? Não, perfeito. Bom, gente, foi igual eu falei, a gente vai começar perguntando que vamos longe aqui, pessoal. Não sei como é que... Eu não gostaria de extrapolar muito tempo aqui, por conta de questão de agenda e tudo mais, mas foi muito bacana. Assim, a gente estava aqui com... Eu estive olhando as horas, não sei como é que está ali agora, né? Já passou o horário, 35 pessoas. A gente faz na sala ali com uns 25 pessoas, normalmente, uma coisa para ser até mais intimista. A gente procura não fazer... até tão aberto assim, para deixar um pouco mais à vontade, sabe, do que o formato de algumas lives que se públicas mesmo, né, tipo em Instagram, enfim, a gente deixa com os associados, assim, procura deixar um negócio mais intimista, mais à vontade, assim. 35 Legal. pessoas. Foi bem bacana, viu? Bem bacana. Nossa foto, Alberto. Vamos fazer uma foto, gente? Pode ser. Boa, Paulinha. Abram as câmeras aí, pessoal. 23 pessoas, hein? O pessoal já foi saindo já antes aqui, ó. O pessoal já começou a se despedir. Tem 23. Galera... Vamos cadê todo mundo aí? Que legal. A Van aí, ó. A gente aprendeu também, nessas reuniões de resultado, é mostrar o rosto mesmo. É tirar o nome. Viu, gente? Se mostrem. Com saudade de ver gente, né? Ali na sua família. Foi lá. 1, 2, você sorri. Pronto, gente. Legal. Gente, obrigado. Muito feliz que vocês estão fazendo esse tipo de atividade, de evento, de atitude, de conversa. E eu acho que é assim que a gente aprende. Lembra que eu falei de 70, 20, 10? Isso é meio que uma parte dos 20, né? Que você está discutindo em grupo, está vendo coisa. Agora, o legal, se eu pudesse dar uma recomendação, faz um grupinho de 3 ou 4 entre vocês, escolhe um tema, pode ser qualquer coisa que a gente discutiu, pode ser de qualquer outro, faz um projetinho para implantar na sua empresa, entendeu? Na sua microgestão, sei lá, eu sou um coordenador na sua área, porque aí que vai gerar os 70%. Senão vocês estão aqui, isso é uma parte do 10 e do 20, né? Então, vou falar, entra aqui, daqui a 3 semanas, se alguém perguntar, esqueceu. Tá bom? Então, Cai em prática, né, Sérgio? Muito boa. Eu estou dividindo, que dividindo a gente cansa, né? Tá bom? Não, sensacional, muito bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Muito bom, obrigada. Boa noite, obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau.